no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19, e o versículo do 17 ao 22. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 19, e o versículo de número 17 ao 22. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão ao pastor do campo, pastor Arnóbio Tavares, sua esposa, irmã Antônia, ao meu amigo doutor Anderson Góes, sua esposa Aline, que tem confiado sempre em nosso ministério. A todos os colaboradores que fazem desse programa o sucesso que é. E a você, telespectador, que sempre está aqui para ouvir Deus falar. Glória a Deus. Que Deus abençoe essa igreja, essa casa de oração e a todos os obreiros no nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra que acabamos de ler, que vamos ler, está escrito no livro de João, capítulo 19, e o versículo do 17 ao 22 está escrito assim: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilato: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que lemos fala sobre a crucificação de Jesus. Nós temos pelo menos 4 relatos bíblicos que falam da crucificação de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando a gente observa o relato de João, João vai nos dizer que Jesus, ele foi condenado às 6 da manhã. Porém, quando lemos o relato de Marcos, Marcos vai dizer que Jesus, ele foi crucificado às 3 da manhã. Eu vou repetir. João capítulo 19, versículo 14. João, ele vai nos informar que Jesus, ele foi condenado às 6 da manhã. Marcos, porém, no capítulo 15 e versículo 25, vai nos dizer que Jesus foi crucificado às 3 da manhã. Como é que pode alguém ser condenado às 6 e ser crucificado às 3? Parece que o relógio andou para trás. Como explicar essa aparente contradição? Quando João, ele nos informa que Jesus, ele foi condenado às 6 da manhã, João, ele está usando a contagem romana, que nos conta ou nos faz contar os dias a partir da meia-noite, a partir das 0 horas. Porém, quando Marcos fala que Jesus, ele foi crucificado às 3, ele está usando a contagem judaica, que conta as primeiras horas do dia, a partir das 6
da manhã. Sendo assim, quando João diz que Jesus foi condenado na hora sexta, deve ser entendido que Jesus ele foi condenado às 6 da manhã. Porém, quando Marcos diz que Jesus ele foi crucificado às 3, deve ser entendido por 9 horas da manhã, porque a hora terceira na contagem judaica é 9 horas. Isso nos faz entender e ter uma direção que do lugar da condenação até o lugar da crucificação, Jesus ele levou 3 horas. O que ocorre é que entre a estrada do pretório, a delegacia e entre o local do Calvário, lugar da crucificação, alguns estudiosos vão nos informar que era 3 quilômetros. 3 quilômetros do lugar da condenação até o lugar da crucificação. Caminho este que devia ser percorrido pelo menos por 15 minutos. Mas as torções, as lesões, as contusões, as feridas, fez Jesus passar 3 horas do lugar da condenação até o lugar da crucificação. Davi, ele vai profetizar este percurso do lugar da condenação até o lugar da crucificação, no Salmo messiânico, de número 22, a partir do verso 12. E ele vai dizer: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã. Isto aqui era os soldados romanos. Contra mim abrem a sua boca, porque Jesus era xingado, blasfemado, ofendido, humilhado, enquanto carregava o partíbulo da cruz. O verso 14 vai dizer: derramei-me como água, todos os meus ossos desconjuntaram, secou-se o meu vigor e me deitei no pó da morte. Esta é a maneira poética de Davi dizer que no caminho da condenação até o caminho da crucificação, Jesus caiu. Porque todos os ossos de Jesus naquele momento desconjuntaram-se. Meus irmãos, anteriormente a isso, Jesus ele passou por uma sessão de açoites, muitos cortes em seu corpo, porque até então o instrumento usado aqui, alguns estudiosos vão dizer que o nome dele é azorrague, 12 tiras de couro, na ponta osso de animal, lentilha de ferro e chumbo. Alguns estudiosos acreditam que Jesus estava com mais de 460 cortes em seu corpo. Jesus ele não comeu anteriormente. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Feriram com a cana, cuspiram em seu rosto. Colocaram o partíbulo da cruz em seus ombros. Mas no caminho da condenação ao caminho da crucificação, Jesus ele perde as suas forças e ele cai. É aí que entra Simão Cirineu, que alguns estudiosos acreditam que era o único negro daquela população, era o único estrangeiro que ali se encontrava para ajudar Jesus a levar a cruz. Aqui Deus me dá algo para te entregar nesta manhã, porque eu não sei o quão está pesada a tua cruz. Eu não sei que tipo de cruz você tem levado. Talvez isso tenha causado feridas. Talvez a cruz seja o teu casamento. Talvez a cruz seja uma doença que você carrega
em seu corpo. Talvez a cruz seja algo dentro da tua casa, da tua família. E você está dizendo: eu não aguento mais, eu vou parar. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer que se depender dele, você não vai ficar parado no caminho. Aleluia. Você não vai ficar parado à beira do caminho. Por que, Êxodo? Porque Deus está enviando um socorro para te ajudar a carregar essa cruz. Se eu fosse simbolizar isso aqui, o Simão Cirineu, o estrangeiro, eu ia simbolizar como o Espírito Santo. É Ele que te ajuda a carregar a cruz. Você chegou até aqui, e se você for olhar para trás, você vai dizer bem assim: como foi que eu cheguei até aqui? E eu estou aqui para te dizer que o Espírito Santo, ele tem te ajudado a suportar o peso da cruz. Você não vai ficar parado na beira do caminho. E Deus me trouxe aqui para te dizer: tu, porém, vai até o fim. Ora, Massúria, Mandagá. Tu, porém, vai até o fim. Jesus, ele passa o período desse percurso, finalmente, as 3 horas se passam. Jesus, ele chega no local da crucificação. Quando Jesus chega no local da crucificação, colocam ele no meio. E ao lado, 2 malfeitores. O da direita, alguns estudiosos dão o nome de Dimas. E na lápide da sua cruz estava escrito: este é Dimas, ladrão e salteador. Na cruz da esquerda estava um homem que estudiosos dão o nome dele de Gestas. E na sua cruz, na lápide, estava escrito: este é Gestas, ladrão e salteador. E eu imagino, amados e queridos irmãos, o soldado indo até Pilatos. E quando ele chega perto de Pilatos, ele diz: me diz o crime que o homem da cruz do meio cometeu, para que eu possa colocar na cabeceira da cruz. Pilatos disse: coloca lá, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Não, Pilatos, eu quero saber o crime que este homem cometeu. Pilatos diz: coloque Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Coloque em 3 idiomas. Em hebraico, língua local. Em grego, língua usual. Em latim, língua oficial. Para que todos vejam. Porque nós pensamos que Jesus ficou distante em um monte muito alto. Mas a Bíblia vai nos informar que o homem da cruz do meio, com os outros malfeitores, ficaram perto da porta da cidade. Porque era costume romano crucificar os malfeitores perto da porta da cidade. Jesus, ele é levantado, e é aí que eu entendo que o ladrão do meio, pelo um descuido, o ladrão da direita, perdão, com o descuido do soldado, ele olha para a cruz e ele consegue ler. E ele diz: é verdade que tu é rei? Se tu é rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A cruz é levantada. As pessoas vão entrando na cidade. E elas vão olhando para a cruz. E é interessante, porque enquanto as pessoas estão entrando,
Alguém está perguntando assim: quem é aquele que está na cruz do meio? E alguém está dizendo: é um blasfemo, é um ladrão. Mas na cruz está escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Alguém está passando e está dizendo: quem é aquele papai? Quem é aquele mamãe? E eles estão dizendo: aquilo é um impostor. Aquilo é um bandido, aquilo não vale nada. Mas na cruz está escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Meus irmãos, não importa o que falam, o que digam de você, o que importa é o que está escrito na cruz. Escondiam-se o rosto, porque beleza alguma havia-se em Jesus. O seu rosto está inchado, os cortes em seu corpo, todos os ossos desconjuntaram, escondiam-se o rosto. Beleza alguma havia-se nele. Só que Isaías vai colocar algo inacreditável e não vai terminar assim. Ele vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ora massura mandagarraça. Jesus está na cruz. Todo mundo está lendo. Isso causa alvoroço nos sacerdotes judeus. E ele vai até Pilatos. Chegando em Pilatos, ele diz bem assim: olha, Pilatos, não coloque Jesus como o rei dos judeus. Diga que ele se diz ser rei dos judeus. Aí Pilatos vai dizer: o que escrevi, escrevi. Pilatos estava dizendo, em outras palavras, o que está escrito na cruz, ninguém vai mudar. Vou repetir de novo: o que escrevi, escrevi. Era Pilatos dizendo: o que está escrito na cruz, ninguém vai mudar. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Jesus está sendo ali humilhado porque estava sendo despido. Mas ninguém poderia tocar naquilo que Pilatos escreveu. Todas as vezes, penso eu, que o diabo chega diante de Jesus, chega diante de Deus, chega diante dos céus e tenta mudar o que está escrito na cruz, dizendo: é um prostituto, é um bandido, é um ladrão, é um craqueiro, não vale de nada. Mas o que importa é o que está escrito na cruz sobre você. Todas as vezes penso eu que o diabo vai diante do Deus Todo-Poderoso e ele tenta adulterar, tenta apagar, tenta desfazer o que está escrito na cruz sobre você. E ele chega dizendo: olha, isso é um ladrão, isto é um prostituto, isso não vale de nada, isso é um beberrão. E eu imagino Jesus sentado no seu trono. E quando ele ouve essas palavras, ele se levanta diante do seu trono. E ele diz: o que escrevi, escrevi. Ninguém vai apagar o que eu escrevi na cruz do Calvário. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que o mundo diz que você é.
Você é o que está escrito na cruz. E o que está escrito na cruz, pregador? Colossenses capítulo 2, versículo 14. Vai nos falar de uma cédula de dívida imposta contra nós, que não tínhamos como pagar. Era muito alto a dívida. Mas Jesus na cruz, Ele carimbou, Ele assinou, Ele carimbou, tetelestai, que significa a dívida está paga. Oh, Ramahassura Mandagai, e Kamassobre Anturi Minahasé. Sinta a presença dEle, adore a Ele, porque você não deve nada para ninguém. Alguém está dizendo é um prostituto, é um adúltero, mas Jesus está dizendo está pago. É um traficante, é um homicida, é um craqueiro, não presta para nada, mas Jesus está dizendo está pago, está pago, está pago, está pago. Oh, e Kamassobre Anturiminavasé. Você não deve nada para o diabo. Ele está tentando dizer: apaga, risca, porque essas pessoas não prestam. São prostitutos, amantes de si mesmo. E Jesus dizendo: está pago. Está nessa situação porque ainda eu não cheguei. Porque se Ele me convidar para chegar na vida dele, eu mudo o quadro da história. Se Ele me convidar para eu entrar na casa dele, eu mudo o que está fora do lugar e coloco no lugar. Se eu entrar, as coisas que começaram a dar errado, agora vai começar a dar certo. O segredo aqui é Jesus entrar. É o diabo dizendo: olha, é prostituta, é ladrão, é maconheiro, não presta, não vale de nada. Se eu fosse você nesta manhã, eu pregava a cruz e esfregava na cara do cão e dizia para ele: olha, cão, eu não te devo nada, tudo que eu devo é a Ele, o meu louvor é para Ele, a minha adoração é para Ele, a minha comunhão é para Ele, eu devo a Ele a santidade, você não deve nada. Está pago. Está pago. Jesus pagou. Jesus pagou a dívida. Aleluia. Jesus pagou a dívida. A gente devia. Claro, uns deviam mais, outros deviam menos. E o que isso importa, pregador? O que importa é o que devia menos, adora menos. E o que devia mais, adora mais. Porque só reconhece o valor da gratidão aquele que se lembra todo dia da onde Jesus lhe arrancou. Glória a Deus. A dívida está paga. Nós sabemos que o primeiro homem no jardim do Éden, chamado Adão, pecou contra Deus. Adão no jardim, ele estava nu, despido, mas ele tinha uma veste de santidade. Quando ele pecou, ele ganhou as vestes, as ornamentas, mas as vestes de santidade ele perdeu. Ele perdeu também a comunhão, o relacionamento. Porque na viração da tarde, o Criador nosso Deus ia lá falar com Adão. Que privilégio. Ele perdeu a comunhão.
ele perdeu a santidade. Ele perdeu ali de ouvir todas as vezes Deus falar com ele. Por causa do pecado, Adão perdeu a sua casa, perdeu o seu endereço fixo. Só que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, parece que Jesus estava pegando na mão da humanidade e levando para perto de Deus. Vou repetir. Parece que Jesus estava pegando na mão da humanidade e levando para perto de Deus. E na cruz, Jesus, ele restaurou, ele nos deu as nossas vestes. Na cruz, Jesus, ele restaurou a comunhão, o relacionamento, porque quando Jesus estava na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. E eu e você, a partir deste momento, temos acesso a Deus. Temos acesso à sala do trono. Mas Êxodo, Adão perdeu a sua casa. Por causa do pecado, Adão perdeu o seu endereço fixo. É verdade. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o endereço fixo da igreja não é aqui na terra. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno. E aonde é, Êxodo? A nossa casa. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele fez 3 promessas. Qual foi a primeira promessa? Ele nos deu vestes. A segunda promessa, ele prometeu, ele deu a comunhão. Ele deu um novo relacionamento com Deus. Sim, Êxodo, mas a casa, a sua casa não é aqui. Ele cumpriu das 3 promessas, 2, só falta uma. E você que me assiste nesta manhã, Jesus está dizendo assim, olha: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos vós também. Aleluia! Jesus vai voltar. Queira o diabo ou não, Jesus vai voltar. Queira você acreditar ou não na palavra que eu estou pregando, Jesus vai voltar. Queira você viver na vida de pecado ou não, Jesus vai voltar. E eu pergunto para você, e encerro aqui, te fazendo um convite. E te dizendo que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Tem gente dizendo que você não presta, que você é um projeto falido. Mas o que vale aqui é o que está escrito na cruz. E na cruz não está escrito devedor. Não. Na cruz está escrito: está pago. Jesus, ele quer mudar a tua história. Mas Jesus não é como Satanás, o acusador,
que entra na tua vida sem permissão e quer acabar com a tua casa, com a tua família, com o teu casamento, com a tua saúde. Jesus, ele é educado. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém deixar eu entrar, é como Jesus estivesse dizendo assim: eu mudo o quadro da história. Está vendo essa cruz que está pesada? Jesus está mandando socorro neste momento. E talvez você já está sentindo alívio na tua alma. Porque o Espírito Santo é Ele que traz alívio para a tua alma. É Ele que alegra o teu coração. É Ele que te ajuda a caminhar. Não importa quão grande seja o peso da cruz, você vai chegar até o fim. Crente que não tem Jesus tem medo de Covid-19. Crente que não tem Jesus tem medo do câncer. Crente que não tem Jesus tem medo de todas as coisas aqui da terra. Mas depois que Jesus entra na vida de alguém, esse alguém não teme nem a morte. Porque a morte não é o fim. A morte é o caminho que nos leva ao Redentor. Se você que está assistindo essa palavra e sentiu Jesus falar com você, não perca tempo, venha. Porque o diabo está dizendo assim e colocando algo na tua cabeça. Ele está vindo com depressão e ansiedade para que você tire a sua vida. Oh, Ramassura Mandagaia. Para você desistir de tudo, você está dizendo: olha, eu não presto para nada. Eu não presto. O que eu mereço é morrer. Jesus está dizendo: a dívida foi paga. Deixa eu entrar na tua vida e mudar o quadro da tua história. Se tem alguém para Jesus, venha que eu quero orar por você. Não deixe o programa acabar, eu quero orar por você agora. Já temos uma vida. Na primeira parte do programa, o pregador pregou uma mensagem linda. E eu quero saber onde está a segunda vida, que quer morar no céu, que quer ver a sua vida transformada. Porque aqui, irmão, eu não vou pregar o que eu não vivo. Se eu estou falando que Jesus pode mudar o quadro da sua história, é porque Jesus mudou a minha. Eu era usuário de droga, como todos sabem. Eu estava sendo preso. Já tem 2 vidas para Jesus. Glória a Deus. Eu estava sendo preso. Ninguém dava nada. Fui acometido de um câncer no olho. O meu olho foi arrancado. Mas Deus preservou a minha vida. Colocou uma gravata no meu pescoço. Me fez pregador do Evangelho. E o que eu devo a Ele é gratidão. O que eu posso fazer para agradecê-lo é servi-lo. Vem para Jesus, vem. Que a porta está aberta. Mas um dia ela vai se fechar. Cadê você? Eu quero orar por você. Temos quantas vidas? 2? 2 vidas para Jesus. Eu vou orar agora. Porque o céu é para quem quer ir. O inferno vai até quem não quer. Mas o céu é para quem quer ir. Jesus quer dar veste. Jesus quer dar relacionamento. Jesus quer dar um endereço fixo. O Michel vai louvar. Vai louvar um hino. E ainda dá tempo de você decidir vir para Jesus.